Dia 2, 3 e 4 de junho. Olha o som de vitória. Nós mulheres, primeiro IFC do Templo Missionário Água da Vida. E o Senhor me chamou como mulher desamparada. Mas o Senhor está chamando de volta. Seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora uma mulher com quem casou-se quando era jovem? Eu a abandonei, mas por um só momento. Agora, com grande amor, eu a receberei de volta. O Senhor me chamou como a rejeitada, que ninguém queria, para batalhar suas guerras e vencer. Vou até aumentar. Ó, venha mulher, comigo. Mulheres saradas. Uhul! Eu sou uma mulher de guerra. As guerras do Senhor. Eu amo batalhar as batalhas do Senhor. Porque, aleluia, a mulher desamparada, a rejeitada, que ninguém queria, mas o Senhor me chamou. E eu quero levantar um exército de mulheres que querem ser curadas e vir. Ó, o som da sua vitória, ó. Aleluia, e Deus chama teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro do meu testemunho quando a missionária disse: moça, eu falei, você, aleluia, o Senhor te chama, aleluia, vem comigo, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Aquele culto pode ser o culto da sua vida e nunca mais, aleluia, você vai dizer que era desamparada, rejeitada, a terra abandonada, porque o Senhor te chama para fazer a diferença. Nós vamos levantar um exército de mulheres curadas para a glória de Deus. Amém, amadas? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, louvar o teu santo nome. Deus, muito obrigada pela vida, Senhor Deus, de cada mulher que vai estar no IFC, Identidade Feminina Curada. Senhor, eu já estou celebrando, eu já estou te adorando, eu já estou te glorificando nesta hora, porque sei que o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Olá, boa tarde, sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus. E a minha igreja fica aqui, na Avenida Utinga 571, aqui na Santa Terezinha, ou então Vila Metalúrgica, aqui em Utinga. Os cultos às 18h30 aos domingos e eu convido você. Amém? Que Deus abençoe. Tá aí o convite. Entre em contato com a secretária da igreja, a Karina, e ela vai fazer, tirar suas dúvidas, vai te inscrever no nosso IFC, Identidade Feminina Curada. Amém? Olha, o som da tua vitória, eu já estou dançando a sua vitória, irmã. Só mulheres, só para mulheres. Maiores detalhes, fala com a secretária da igreja e que Deus abençoe sua vida. Amém? Coisa linda, nós vamos festejar em nome de Jesus. E eu quero falar com você hoje um assunto que é simplesmente falarmos sobre o jejum. Eu louvo a Deus, eu quero agradecer ao Espírito Santo. Oh, alamachere, canta, alamachere, alamas. Oh, glórias, aleluias. Eu quero falar com você, todas as pessoas que ouvirem o meu vídeo, verem, pode compartilhar. Eu quero falar sobre o jejum. Algumas pessoas, eu diria que muitas até, falando: pastor, eu tenho dúvidas, pastora, como é que jejua? Pastor, eu posso isso? Pastor, eu tomo remédio? Pastor, quanto tempo de jejum eu posso ficar? E Deus tem colocado no meu coração para falar com vocês a respeito dessa arma de guerra poderosa e invencível. Porque é ela que vai acessar o mundo espiritual, é ela que vai acessar, ela que vai te colocar no trilho. E o que eu quero dizer que ontem me angustiou para fazer esse vídeo, porque eu vi um vídeo que eu fiquei chocada, de um pastor aí, não sei aonde, para esses lados aí, e o pastor convocou a igreja para fazer um jejum que era para eles verem Jesus. E acho que já tem 10 dias e as pessoas morreram.
Olha que forte. Porque eles foram para uma floresta e estavam fazendo jejum, chamado jejum total. Eu vou falar sobre esse jejum, que é o que eu amo, é o jejum total, tá? Vou falar sobre esse jejum com você, tirar todas as dúvidas, ou pelo menos as dúvidas que forem surgindo, depois vocês deixem aqui nos comentários. Desculpem que eu ainda não estou mexendo nos comentários, porque a minha secretariazinha, vamos dizer assim, mini secretária, né? Linda, a Raíssa, ela não está vindo esses dias me ajudar por causa da escola dela, tudo, mas assim que ela estiver aqui, a gente vai estar respondendo para vocês os comentários, ok? E vamos falar uma coisa para você. Eu quero ler então, né, deixando aí com você, quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, Bíblia de papel, 1 Samuel capítulo 14, aqui no versículo 23, que diz assim: lutando todo o caminho até além de Bet-Aven, o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Agora, depois da batalha. Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul havia feito este juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Aleluias. Todos eles chegaram ao bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido seu pai dar a ordem ao povo. Por isso, ele estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: todos estão fracos de fome, porque o seu pai ameaçou, dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu: o meu pai fez uma coisa horrível com o nosso povo. Veja como eu estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imagine quantos filisteus mais eles teriam matado. Amém? Só até aqui. Vamos falar um pouquinho do jejum e vamos falar dos cuidados. Eu tenho visto muitos. Se você for na internet, eu já vi alguns vídeos, inclusive tem um vídeo que eu quero que vocês assistam. Eu acho que o nome dele é Derek, eu não me lembro do primeiro nome, acho que Jonathan Derek. Vou ver se eu consigo, né, colocar ali, mas eu não sei muito mexer, vocês já sabem disso. Mas ele fala do jejum e é maravilhoso. E eu li, eu estudei, né? E eu creio assim, amados, que como eu tive uma experiência incrível com anjos, com curas extraordinárias da parte do Espírito Santo, com dons, com batismo com o Espírito Santo, com milagres, com prodígios na minha vida, né? Como o prodígio da árvore, tantos outros, tantos outros milagres que eu ainda não contei para vocês. Depois eu vou contar para vocês, por exemplo, uma bênção que eu ganhei quando Deus me deu minha casa. Eu não tinha condição de comprar casa quando eu casei, morei com meus pais. E eu tenho sentido de contar aqui, porque quando eu contar como eu ganhei minha casa, o céu vai se movimentar em favor de você que quer comprar uma casa, né? E talvez você não saiba o tempo e a direção que você tem que tomar. Talvez você não tenha condição financeira como eu não tinha, né, para comprar aquela casa. Apesar do meu marido trabalhar, nós não tínhamos como comprar uma casa. Então, eu tenho um testemunho lindíssimo para contar, fica para o próximo. Eu não tenho muitos testemunhos, então, mas tenho alguns, né? São fortes, todos eles têm intervenção divina, todos eles têm. Então, por isso, eu vou intercalando com um ensino, um estudo, uma coisa ou outra, tá bom? Então, a gente não vai só de testemunhos. Eu quero falar do jejum, então, porque o jejum, vocês sabem que é o meu queridinho, né? O meu queridinho é o jejum, a oração acompanhada do jejum, o jejum acompanhado de oração.
é a leitura da palavra, mas o jejum é o meu queridinho, ok? Então vamos lá. O que eu quero falar sobre? Se eu conseguir deixar o link, você deve ouvir o pastor que vai falar sobre, porque eu não vou falar o que o pastor Derek fala do jejum, mas é muito importante. Ele vai estudar com você aquelas dúvidas de pessoas que acham que o jejum era para aquela época, que hoje não se deve jejuar mais, que os discípulos não jejuavam, essas dúvidas assim, mas que vai ser tirada através desse pastor. Comigo, eu quero falar dos cuidados que você deve ter antes, durante e depois do jejum, tá? E é essa a cautela que eu quero falar. E quero falar um pouquinho de cada jejum, marquei aqui uma coisa. Primeira coisa, escreve para você que toma remédio. Hoje eu tenho lidado com mentes sabotadoras. O que as pessoas se sabotam, amados, para não receber vitória? Você não acredita. Elas se sabotam e não sabem que estão se sabotando. Elas não sabem que estão se sabotando. Por exemplo, eu falo assim, irmã jejua, ela fala, ai, mas não posso ficar muito tempo sem comer nada, porque, sabe, eu tô com problema no estômago. Ela nem para pensar, fica o tanto que aguenta, fica o tanto que pode. Ela já descarta a possibilidade de jejuar. Tá vendo como é? Então, assim, as pessoas têm que raciocinar. Ah, se eu não posso... Olha, se eu não posso jejuar até tanto, eu posso até tanto. Né? Então, uma das coisas que as pessoas fazem é isso. Às vezes a gente fala, irmãos, vamos jejuar até 3 horas da tarde amanhã. A igreja toda de jejum até amanhã. Porque jejum coletivo, nossa, aqui ó, o jejum de Esther. Jejum coletivo. O jejum coletivo é uma potência, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, amados, você que não pode jejuar até 3, 4, 5, ficar muito tempo sem comer, fique sem comer, pelo amor de Deus, o tempo que você pode. Faz efeito, pastora? Faz. Volta lá no meu testemunho e você vai ver que tinha dia que eu cheguei a jejuar 5 minutos, 15 minutos. Eu lembro que vai passando o tempo, vai dando aquela angústia, porque tem sim dor de cabeça, tem sim aquela letargia, né? A gente fica lerdo, sim, sem dúvida nenhuma. Só um pouquinho aqui, amados. A gente tem sim essa letargia, a gente tem sim essa dificuldade. Somos humanos. Então, amados, aí, o que eu fazia? Eu intercalava com inteligência e sabedoria que o Deus me deu. Então, vamos lá. Você pode jejuar, chega dia que você pode jejuar 10 minutos, 15 minutos, contanto que você faça certo. Porque tem gente que quer jejuar 10 minutos, mas primeiro ela bate um prato de feijoada, daquelas que a pastora Cláudia sabe fazer. Esses dias eu fiz uma feijoada aqui, ficou tão forte que o pessoal comeu e dormiu. Meu filho falou, mãe, que feijoada essa maravilhosa, mãe, e não tô aguentando nem falar. Saiu da mesa, a gente ia orar, aqui orar o quê? Dormiram todo mundo. A feijoada ficou poderosa. Então tem gente que faz o quê? Come uma feijoada de pastora Cláudia, meio-dia, e depois fala assim, eu vou jejuar 10 minutos. Gente, vem comigo que é sucesso. Nada disso, tá? Vamos lá. Como se jejua? Primeira coisa, você pode sim fazer pequenas porções de jejum e funciona, e vale a pena. Segundo ponto, gente, jejum começa à meia-noite. Meu Deus do céu, vocês querem jejuar a partir de 3 da tarde. Pastora, eu vou comer 6 da noite, aí eu começo o jejum. Eu vou comer meu último jantar às 8 e o jejum começa. Amados, não. O jejum vai começar meia-noite. Se você comer... Por quê? Por que eu falo isso? Quer ver? Você tem o seu último jantar 8 horas da noite. Quando for meia-noite, já se passaram aí 4 horas. E você está contabilizando. Só que Deus contabiliza no início do dia. Porque a virada de dia é um novo começo. Isso é importante. Você pode ver quando Jesus morreu, eu falei, Jesus ficou morto 3 dias. Que para nós foram 3 dias. Para eles, o dia deles acaba às 6 horas. Isso é muito importante no mundo espiritual. O dia e a noite. Tá bom? Então, cada país tem aí seu fuso horário. Então, assim que encerrou o seu dia, aí você começa o jejum.
É um novo dia, é um novo nascimento, é algo novo, tá bom? O nosso dia encerra meia-noite. Então, nós começamos nosso jejum meia-noite. Então, você que pensa que começou às 8, o seu jejum está contabilizado à meia-noite, o que vai acontecer? Quando for 4 da manhã, você fala, já estou jejuando já 8 horas. Não, é 4 horas só. São 4 horas. Não virou jejum de hospital, né? O hospital do médico fala assim, fique 8 horas sem comer. Gente, é um sucesso os cachorros. Basta eu começar um vídeo. Resposta. Então, olha só. Não é jejum de hospital, não é jejum para fazer exame, amados. Jejum para fazer exame, você contabiliza a partir da hora que você parou de comer. Jejum nosso conta a partir da meia-noite, ok? Primeira dúvida, então. Jejum começa à meia-noite, tá? Outra dúvida que o povo me pergunta, pastora, eu tomo remédio. Eu não vou fazer jejum porque eu tomo remédio. O remédio quebra o jejum? Não, abençoado. Jejum, remédio não é comida. Jejum não mata a fome. Mas, pastora, eu tomo um pouquinho de água. Pode tomar. Esse pouquinho de água, toma o mínimo que você puder, mas toma. Tá bom? Não tem problema se você conseguir igual o meu esposo que engole o comprimido sem água, porque para mim não dá, é mortal. Eu tenho que tomar um gole d'água para o remédio descer. Então, pode, essa água é ínfima, perto do dia de guerra que você tem. Então, pode tomar o seu remédio de pressão alta, pode tomar o seu remédio né, para quem tem insulina, pode tomar, não tem problema. Remédio não é comida. Então, vamos lá? Primeiro, jejum começa à meia-noite. Segundo, posso jejuar o tanto que eu puder, não é o que eu quiser. Não é para jejuar com preguiça, é para jejuar o tanto que pode. Terceiro, jejum não quebra remédio, ou remédio não quebra jejum, combinado? Muito bem. Agora, dito isso, que são as dúvidas mais frequentes, quanto tempo eu jejuo? Como eu faço um propósito de jejum? Por que o jejum é poderoso? O jejum é poderoso porque você vai ver com o pastor Derek que o jejum, ele é um luto. O jejum é como se você estivesse falando para Deus, a tristeza por esta causa é tão grande que eu estou de luto por esta causa. Você vai dizer assim, olha, Senhor, eu estou humilhando a minha alma. E a palavra diz assim, aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Então, quanto mais você se humilha, mais exaltado você será. É você que vai se humilhar através do jejum. Eu passei por uma luta, já casada, uma perseguição monstruosa, que vou te contar, amados. Eu vou te contar. Foi uma luta tão grande que eu orava e jejuava e o inimigo me ameaçando. Os demônios me ameaçando. Eu cheguei, isso é de mim, tá? Eu cheguei a ir no monte, pegar terra e jogar na cabeça. Eu passei por na cabeça mesmo, coloquei a terra, botei o rosto no chão. Eu me lembro quando a gente convertia, muito Deus usava os vasos falando, terra, terra, digo eu para ti, terra. Então, terra, jogar terra na cabeça, você pode estudar lá depois, a Bíblia, as pessoas que faziam isso era símbolo de vergonha, tristeza, vitupério, angústia e luto. E eu passei por uma luta que eu orava, por isso que eu falo pro povo hoje, pastora, já orei, então vira cambalhota. Pastora, já orei, virei cambalhota, vai pro monte. Eu fui pro monte, botei a cara no pó, pula, faz alguma coisa. Não pare de orar, não pare. Olha, aquele dia eu me lembro que eu coloquei terra na cabeça. Terra, as irmãs sabem, né, que pra gente pôr terra no cabelo da gente, você tem que estar na humilhação. Então, jejum é humilhação. Eu me lembro também de uma vez, eu aluguei uma igreja muito grande e estava passando por uma grande luta para conseguir manter aquele salão.
E eu não queria entregar o salão da igreja. Eu me lembro que eu levantava 4 horas da manhã, 5, ia até o salão que eu aluguei. E lá eu levava panos de saco, aqueles panos que vendem na loja de 199. Eu levava aqueles panos, ia sozinha no banheiro da igreja, trancava, enrolava no meu corpo pano de saco, que são panos de chão, que a gente usa para fazer pano de chão. Aquele que a gente usa para fazer pano de chão, eu pedi o pior que tinha. Colocava na cabeça, enrolava no corpo como símbolo de humilhação. E chorava e rasgava a minha alma diante de Deus. Sabe, eu me deixava, os reis faziam isso. Tem uma passagem bíblica onde a cidade de Samaria estava sendo tomada e o rei, a Bíblia diz que o rei trazia panos de saco na sua carne, em contato com a sua pele. Não era um tecido fino, delicado e macio que estava acariciando o rei. O rei colocou um tecido grosso, grosseiro, para simbolizar humilhação. Eu cheguei a pôr pano de chão, pano de limpo, claro, né? Pano de chão no corpo, para Deus entender que eu estava em frangalhos. Em frangalhos. Quando você está aí querendo uma virada na sua vida, põe o rosto no chão, põe a terra na cabeça. Ah, mas isso, mas teologicamente... Olha, filho, e a fé não se explica. Quem tem um câncer, quem está com filho nas drogas, quem está entre a vida e a morte, quem não tem socorro, usa a sua fé, o que Deus pôs no teu coração. Amém? Usa a tua fé e deixa Deus trabalhar. Muito bem. Dito isso, entenda que o jejum faz, você está se humilhando e os humilhados serão exaltados e quem se humilha a si mesmo, Deus exalta. Então, se humilhe, igreja, se humilhe. Para que Deus mude a sua história, para que o milagre aconteça. A Bíblia diz que a oração, ela muda o curso natural das coisas, ok? Bom, o que mais? Agora é uma parte que eu nunca vi ninguém explicar, pastor nenhum. O que é? Você deve se alimentar muito bem depois do jejum. Gente, eu sempre indico caldo de mocotó. Toma caldo, cozinha carne, pega o acém. Pastora, não tenho dinheiro para comprar carne. O acém, compra o acém. Não tem, compra osso. Osso, tá? Compra o osso, compra o acém. Cozinha o acém e toma o caldo. Para ir. Por quê, amados? Minha irmã, ela é formada. Ela é diretora, acho que é diretora do hospital psiquiátrico. Minhas cachorrinhas. Do hospital psiquiátrico. E sabe o que ela falou para mim? Cláudia, quando eu chego lá no pátio, eu falo para eles, vamos cantar um hino? Todo mundo canta comigo. Não é triste, igreja? Todo mundo canta comigo. Porque eles eram da igreja. Porque eles conhecem a palavra e o hino. Amados, sabe o que eu aprendi? Porque eu fui curada de loucura? Talvez eu seja uma das poucas pastoras que te ensina a cuidar da sua mente. Ó, receita, marca, óleo de coco. Todo dia, uma colherzinha de óleo de coco. Não solta o intestino? Não solta. Ah, inclusive emagrece. Tá? Pesquisa lá. Vai lá com o Dr. Laí Ribeiro, pergunta, estuda. Óleo de coco faz assim, ó, na sua mente. Pra mente. Então, assim, toma uma colherzinha de óleo de coco todo dia. Segundo os estudos, agora é bom até para Alzheimer, então já tô aproveitando e já tô tomando, porque como, né, eu tenho 18 anos, já estou tomando uma colher de óleo de coco. Você pode pôr no café, uma colher de manteiga. Ontem meu esposo, nós fizemos manteiga. Faça manteiga na sua casa, faça manteiga com nata de... Olha, que virou agora... É um culto, pastora? Não. É um estudo, pastora? É aula de culinária? É aula de saúde? Amados, tudo que eu souber de bom, que eu faço, eu passo para vocês. Faz manteiga, coloca um pouquinho de manteiga, um pouquinho de óleo de coco, uma colherzinha de azeite,
põe seu cafezinho dentro e turbina a mente. O café, como que é? Tem um nome, mas o importante é o resultado, tá? Cetogênico, café cetogênico, tá bom? Faz aí de manhã, toma e irriga, porque são gorduras boas, não engorda, o óleo de coco ainda emagrece e vai fortalecer o seu cérebro. Então, como é que eu entrego um jejum? Gente, se vocês não cuidarem, depois vocês vão dizer assim, eu não jejuei porque estava com fraqueza. Claro, você tem que fazer isso. Hoje fica aí para você, tá bom? Que você deve entregar sempre ter um caldo à sua disposição. Isso para quem jejua da meia-noite até às 6 da tarde. Digamos que você vai fazer um propósito fortíssimo. De 2 vezes na semana jejuar, da 0 hora até às 6, sem comer e sem beber nada. Pode, aguenta. Nosso corpo aguenta até 3 dias sem água. E parece-me que 3 ou 7 dias, mas até 3 dias nosso corpo aguenta sem água. E até acho que 21 dias sem comida. Tá bom? Então, olha só, é claro, você então já tá sabendo. Por isso que eu digo, você aguenta jejuar um dia inteiro sem água? Sem água, sem pão, sem nada. Você aguenta. Você aguenta. Agora, entrega o jejum. Como é que você entrega? Tá? Pastor, se eu quiser fazer 3 dias sem nada, aguenta. Até 3 dias sem água, você aguenta. O jejum que Jesus fez, teologicamente, tem um debate. Eles acham que Jesus bebeu água. Eu não acho. Mas aí é questão de conjectura humana, porque não há provas. Moisés fez sem água. Está escrito, sem pão e sem água, 40 dias. É claro, né, amados? Houve um sobrenatural. Moisés saiu do natural e entrou no sobrenatural. Então ele começou a jejuar naturalmente e depois ele entrou para o sobrenatural. E Deus manteve ele ali. Moisés não comeu nada, a presença de Deus sustentava Moisés. Mas esse jejum de 40 dias como Moisés, dia e noite sem parar, simplesmente você só pode fazer se Deus mandar, e Deus não vai mandar, tá? Porque Jesus já morreu na cruz por você. Muito bem, você pode até fazer 40 dias, eu fiz, mas eu fiz sabiamente, entregando às 6 da tarde, me alimentando bem até meia-noite. No outro dia, eu combinei com uma irmã, sabe a esposa do policial? Inclusive, né, eu quero até aqui dizer que eu sou grata por ter uma amiga como aquela, por ter tido um amigo como aquela. Hoje nós estamos distantes, ela tomou a direção da vida dela, que Deus abençoe e a ama até hoje. Mas ela, numa das batalhas da minha vida, ela falou para mim, pastora, vamos, eu ajudo a senhora. Eu faço 40 dias de jejum com a senhora. Eu já fiz 40 dias, mas assim, eu fazia da meia-noite até 6, sem pão, sem água, sem nada. 6 horas eu entregava o meu jejum, meia-noite ela começava como se fosse eu. Olha que amiga, hein? Acha aí uma amiga dessa pra você, hein? E aí ela ia até às 6, quando dava às 6 ela comia, meia-noite eu pegava. Fizemos assim. E Deus me deu um poderoso livramento. Então, você pode fazer 40 dias assim, pode. Da meia-noite às 6, 6 horas você vai se hidratar até meia-noite. Mas, se hidratar. Começa com um copo d'água. Depois, água com limão. Leite com café. Chás. Sopas, caldos. Amados, eu nunca vi pastor ensinando isso. É porque como eu tive fraqueza mental, é como eu tive uma dor de cabeça que eu tinha, que Deus me curou também junto, eu tenho essa preocupação. Porque quando a minha irmã falou, Cláudio, o que tem lá no hospício é crente. Com problema, Agora mesmo, olha o pastor que sem juízo levou o povo para a floresta para jejuar. Eu levaria vocês para jejuarem comigo se nós entregássemos 6 horas e eu visse todo mundo se alimentando. Água, sucos, chás, líquidos, muito líquidos, caldos e sopas, pirão, para você que é da Bahia. Gente, pirão é maravilhoso. Na minha época,
Minha mãe, ah, que maravilha. Podia até, olha, as mulheres davam a luz, minha avó, minha mãe pegava a galinha, matava, eu mesma já fiz isso, a gente matava a galinha, eu matei galinha já, matava a galinha, tira o sangue, porque crente não come sangue, olha aí, a gente reservava o sangue e vai, põe água quente no balde, tira todos os pelos, limpa todinho, abre, adorava aquele ovinho que tem dentro, cozinha a galinha, ai que delícia, põe aí você que é do norte, faz aquele pirão com farinha, molha no copo lá e faz, acho que virou mais um culto de culinária, não sei, mas eu tô sentindo de Deus de falar. Faz e come o pirão. Meus filhos comem pirão. Aquilo é forte, dá até o famoso suador. Janta aquilo e vai comendo. Até meia-noite você pode comer. Finaliza com um cafezinho com leite, turbina, toma um café cetogênico e aí começa o jejum amanhã de novo. Se você não fizer do jeito que eu tô falando. Enfraquece a sua mente. Incrível, né? Enfraquece a sua mente. Então você precisa se alimentar bem. Pastor, então eu posso jejuar todo dia? Pode, contanto que você tome esses cuidados que eu estou falando. Aí é claro, vai depender do organismo de cada um, da saúde de cada um, do físico de cada um. Por exemplo, tem pessoas que têm que fazer reposição de magnésio. Esses dias eu estava, uma bênção que eu vou contar, eu estava com dor de cabeça, eu não tinha essas coisas de dor de cabeça, TPM, nada dessas coisas. Eu comecei a ter que, na época menstrual, ter que tomar um Dorflex. Eu falei, não é certo, eu não aceito, porque eu não gosto de remédio, não. Falei pro meu esposo, aí ele me apresentou ali o Dr. Lair, falando sobre o cloreto de magnésio, dizendo que depois dos 40 anos, todo brasileiro tem que repor. Não é remédio, é uma reposição de magnésio. Depois também entra lá, Dr. Lair Ribeiro, cloreto de magnésio PA. Mais de 300 funções no seu corpo. Hoje eu tomo... Por que hoje? Amados, pensa comigo. Como que pode essa mulher jejuar tanto? Tantos anos. Eu jejuo desde os meus 18 anos de idade. Gente, só não vou falar quantos anos, porque nem você já sabe, né? Mas, amados, mais de 10, mais de 20, mais de 30. 30 anos, 35. Esses dias encontrei uma irmã, uma missionária Matilde, 80 anos de idade, vai para a Alemanha sozinha. Missionária Matilde jejua até hoje. Vai para Frankfurt. Será 18 horas de avião em jejum. Por quê? Porque o povo do norte sabe comer, gente, sabe que é bom. Então assim, por favor, quando eu vi aquele pastor levar o povo, e o povo... Gente, as pessoas morreram. As pessoas morreram de fome, de inanição. Então, por favor, eu sou fã do jejum, mas eu quero deixar esse alerta aqui. Saibam jejuar, tá? É assim que se jejua e é assim que se entrega o jejum. Repõe aí cloreto de magnésio, tá bom? Você que tem aí mais de 40 anos, tá sentindo dor de cabeça, TPM, dor na junta, dor não sei na onde, não tá dormindo bem, tá nervoso, irritado, não tem contraindicação. Cloreto de magnésio PA, compra, é baratinho, qualquer farmácia você compra e já toma aí. Também você tem que às vezes repor vitaminas no corpo. Qualquer coisa passa com o médico e vai repor. Mas de antemão, o óleo de coco, cloreto de magnésio, muita água vai te ajudar. O que mais que eu tenho para falar aqui? Quantos dias você tem que jejuar? Eu, por mim, a Bíblia vai dizer de 2 vezes na semana. Até tem aquele, né, o fariseu lá, ele fala, eu jejuo 2 vezes por semana. Então, depende da sua causa. Tem causa que você vai ter que jejuar como eu, 40 dias seguidos. Hoje, eu já jejuo, depende, jejuo na segunda um tanto, na terça outro, tá bom? Mesmo porque, para você que é casado, você tem que se abster da atividade da relação sexual um dia antes. Você não pode ter relação sexual hoje para jejuar amanhã. Você tem que se abster de um dia, já começa a santidade daí, tá bom? Então, pastora, posso deitar-me com meu esposo? Ou o marido fala, pastora, posso deitar com minha esposa e no outro dia jejuar? Não. Por quê? Por que não? É pecado o sexo? Sexo é pecado fora do casamento, né? E por que eu não posso? Não pode porque sexo é alimento para nossa carne.
carne. Aliás, sexo é alimento para nossa alma. Inclusive, eu quero te falar, quando for cura da alma, a gente vai ensinar sobre isso, tá bom? Porque sexo alimenta a alma. Incrível que pareça, né? A carne e a alma. O sexo não é carnal, ele atinge a alma, tá bom? Mas ele satisfaz a carne, porque o Senhor nos deu uma só carne, um só coração, um só espírito, tá bom? Então, se abstenha de jejum um dia antes, tome bastante água um dia antes. A partir da meia-noite você vai jejuar, não vai comer, não vai beber nada, jejum total. Na hora da entrega, muito líquido, muito chá, muito suco, muito leite, muito líquidos, cremes, pastas, sabe? Tá com preguiça de fazer sopa? Gente, uma mandioquinha. Põe na pressão, bate no liquidificador, coloca um quinoarzinho lá, põe um salzinho, azeite em cima, maravilha. Aquilo é fortalecedor, tá bom? Caldinho de carne. Amém. As pessoas falam assim pra mim, né? As meninas que estão fraquinhas assim, alguma coisa. Nossa, pastora, a sopa que a senhora faz é forte. Falei, e ora, meu legume é tudo dourado, igual o de Daniel. Daniel, né? Pode ver que os legumes de Daniel fez efeito lá, tá bom? Que mais? Falamos agora da palavra que foi lida. Saul ganhou a guerra porque estava em jejum. Mas só que Saul não teve sabedoria. Ele impetrou uma maldição, dizendo: quem comer hoje será maldito. E o próprio filho dele não tinha ouvido. E foi lá comer o mel que achou depois da batalha. Então, seja sábia, seja sábio. Agora, tem gente que fala assim pra mim, depois eu vou contar uma bênção que eu recebi, tá? Meu esposo foi trabalhar em jejum e Deus deu essa vitória. Mas o que eu quero falar pra você é, por exemplo, digamos, eu faço muito assim, eu vou pregar à noite na sua igreja. Você me convidou para pregar no seu congresso. Eu começo a jejuar antes. Se é um congresso de mulheres que vai ter café e comida, aí eu vou de jejum, tá? Porque geralmente as irmãs, né? Eu não prego. Eu não prego, porque senão minha imunidade abaixa, minha pressão abaixa. Então, vamos supor, eu vou pregar na sua igreja semana que vem, eu tenho a semana inteira para jejuar. Eu vou jejuando em prol da sua igreja, em prol do povo, e no dia eu jejuo, só de noite eu jejuo até 6 horas, entrego meu jejum, aí vou para a igreja de barriga cheia, aí eu prego. O que eu quero dizer? Vá para a guerra, jejue antes. E quando você for para a guerra, você vai já alimentado, tá bom? O que mais eu tenho para falar aqui? A minha lubinha. O jejum total é esse. Cuidados, tá bom? Qualquer dúvida me perguntem. Jejum parcial. Você pode fazer o jejum parcial já pão e água, o dia inteiro, pão e água. Eu particularmente não sou chegada, mas esse é um jejum que dá para você passar 3 dias com ele. Pão e água, tá bom? Tem outro tipo de jejum parcial, qual é? Os líquidos. Você pode passar 3 dias só tomando líquidos. Mas tem um detalhe, líquidos é uma coisa, pasta outra, cremes outra, tá bom? O que são cremes? São as vitaminas. Banana, maçã, mamão, aquilo vira um creme. O que é pasta? Pasta é o pirão. Aquilo é uma pasta, tá bom? Creme de mandioquinha você pode fazer. São pastas. As pastas sustentam mais que comida. Você tem fome mais rápido, mas é muito sustento. Então, é um jejum maravilhoso, mas que não tem o poder do jejum total. Então, vamos lá. Jejum parcial de líquidos, jejum parcial de comidas, por exemplo, vai a pão e água. Um jejum que você pode falar, vou fazer um jejum onde eu vou comer legumes e pastas e cremes e sucos e líquidos. Pode, é um jejum, mas eu não boto muita fé, não. Eu me sinto tão alimentada quando eu como umas pastas aí, gente, então, nossa, né? Tá bom? Que mais? O jejum de Daniel, que é só de legume. Esse jejum, apesar de você comer, a minha amiga fez. Ela disse que é insuportável. Por quê? Chega uma hora que você enjoa. Vai almoçar? Salada. Vai jantar? Salada. Vai tomar café? Abobrinha. Aí ela disse, chega uma hora que você fica sem opção, tá? Eu adoro legumes, frutas, verduras, gosto muito.
Mas, já sabe, né? Vai ter pessoas que vai ter essa dificuldade aí. Então, que mais? Tem jejum da língua também, tem gente que faz. Por isso que eu gosto do total. Total você não fala, não fofoca. Evita conversar, não conta que tá jejuando, não ouve música do mundo, não assiste televisão, não assiste redes sociais, lê Bíblia e trabalha de boca fechada. Então, total. Mas tem pessoas que fazem jejum de Coca-Cola, jejum de chocolate, jejum de café. Eu acho válido quando você é viciado, tá? Eu acho válido. Mas assim, o total você já não vai poder tomar café. O total você não come chocolate. O total você não come nada. Então eu gosto do total se a sua causa é muito difícil. Agora, se você está já abençoado e quer jejuar 3 vezes na semana, então você faz um total e depois faz um de líquidos, aí vai intercalando, vê aí, tá? Eu nunca fiz jejum de total, parcial, nunca. Você acredita? Nunca. Nunca fiz jejum de legume, nunca fiz jejum só de água, nunca. Meus jejuns são sempre total. Já aconteceu, tá bom. Ah, pastora, quando é que eu quebro o jejum? Por exemplo, tem um outro pastor, Poyanchô, não sei se foi o Poyanchô, não lembro. Ele, ou foi o Benihim. Não me lembro qual pastor desses. Ele vai ensinar que jejum de 3 dias é quando você quer uma libertação de pessoas, tá? Jejum de 7 dias é quando você quer o poder de Deus na sua vida. Jejum de 40 dias é quando você precisa ganhar cidades e tal, tá bom? É o que ele fala, eu não lembro do link dessa pregação dele. Em todo caso, eu faço aquilo que o Espírito Santo põe no meu coração. Eu jejuo por uma causa. E eu sempre digo uma coisa, eu jejuo proporcional ao tamanho da causa. Vocês viram no meu testemunho que para casar, resumindo, eu orei 5 anos. O testemunho é muito rápido, mas se você fosse vê-lo passo a passo, foram 5 anos de jejum. Eu cheguei a fazer 2 dias fechados, não só quando eu conto o testemunho. Por esses dias agora ainda, eu fiz 2 dias fechados. Então, vamos falar só um pouquinho, que já passa de 40 minutos aqui. Quanto tempo, o que quebra o jejum? Tá, vamos falar sobre isso. O que quebra o jejum? O jejum é quebrado quando você faz, tá vendo aqui? O de sal foi quebrado. Quando você fala assim, eu vou jejuar até 6 horas. Se você entregar 5, você quebrou. Eu vou até meio-dia e você foi até 9, você quebrou. Pastora, posso experimentar comida? Não. Mas eu experimentei. Pede perdão para Deus e prossegue então. Fala, Senhor, eu vou arriscar, que o Senhor me perdoou, mas tome cuidado de não experimentar. A Bíblia vai dizer assim, Daniel, não experimentei nada, porque experimentar um pouquinho de sal já... Pode ver que Jonatas comeu um pouquinho de mel, ele já se sentiu bem e teve o equilíbrio do corpo, da química do corpo de Jonathan, né? A química da mente dele começou já a se alimentar ali. Então, por isso a gente não experimenta nada, a gente não come nada, a gente não bebe nada. Porque, e quem trabalha na cozinha, pastora? Bom, se você é uma boa cozinheira, te juro que você vai pôr sal, só de olhar, você vai saber que tem sal na comida. Coloca aqui você que nem mais experimenta o arroz. Você que pelo cheiro, amados, eu pelo cheiro sei o ponto que tá o arroz na sua casa. Se você estiver fazendo arroz e eu passar na rua, eu falo, esse arroz precisa tampar. Esse arroz precisa baixar o fogo. Esse arroz precisa mais água. Esse arroz tá quase cozido. Pelo cheiro do arroz. Eita, baianada arretada. Hã? É verdade. Feijão tá cozido. Feijão tá queimando. Feijão tem pouca água. Então, só de pôr o sal, eu sei que aquele tanto de arroz vai com aquele tanto. Você erra muito pouco, é margem. Margem, você vai acertar. Dito isso, não se experimenta. Você só vai quebrar o jejum. Se você prometer para Deus que ia fazer uma coisa e fazer outra. Se você prometer que ia até X horário e você não cumprir. Por isso, minha sugestão é,
Se a causa é de morte, se a causa é que nem eu que queria desencalhar, fale e vá até o fim. Mas se é uma causa que dá para deixar aberto, deixa aberto. Fala, Senhor, eu vou começar meia-noite. Eu quero que o Senhor me ajude a ir até as 18. Mas se eu não conseguir, eu entrego antes. Mas o meu propósito é até as 18, mas eu quero deixar essa abertura diante de Deus. Porque no livro de Eclesiastes diz assim, melhor não votar do que votar e não pagar. E depois nós vamos falar de votos e pactos também, tá bom? Deus abençoe a todos, vem comigo que é sucesso, Tempo Missionário Agora da Vida, lugar da bênção de Deus, se inscreva no meu canal, toca o sininho, amados. Amém? Me ajuda, compartilha aí e deixa seu comentário. Pai, eu quero abençoar os irmãos que vão jejuar. Este exército, corta minha oração. Você que vai participar do IFC, eu quero pedir para você jejuar, tá? Na semana do IFC, você já começa a jejuar. E no dia, a gente vai fazer um café aqui. Você pode vir de jejum, pode vir, tá bom? Pode vir em jejum. Bruna, a nossa líder gourmet, nós temos uma equipe de gourmets aqui, tá bom? Nosso último chá foi lindo. E eu já vou falar para nossa equipe de gourmet preparar aqui o seu escabeche, pão com carne, tá bom? Venha em jejum. Você que vai fazer inscrição, já venha em jejum, porque eu quero ver aquela música que eu vou colocar aqui para finalizar, tá bom? Vamos orar novamente? Pai, muito obrigada, te agradeço que eu possa esclarecer, ter cuidado da mente do teu povo, porque o Senhor cuidou da minha. E eu quero cuidar também da dos teus filhos, que eles venham ouvir tudo que eu falei, que eles venham ser abençoados, meu Pai, porque a arma não tem outra, é o jejum, é a oração, é a leitura da palavra, é a disciplina cristã, que o Senhor possa abençoar a mente, a alma e o corpo do teu povo, que a alma deles seja próspera, Pai, assim como vai o corpo, e que a tua graça caia sobre eles, e que o povo ame o jejum, mas que saibam jejuar, e que Satanás não pare a tua igreja de jejuar, e que a bênção caia sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E para fechar, vamos botar no começo aqui. Olha isso. Vitória! Glória a Deus, vitória! Eu nasci para vencer as guerras. Diz Senhor, que bom que Deus me chamou. Eu amo ser crente, eu amo ser crente. Eu amo ser mulher. Eu acho lindo. Esther jejuou. Ana orou. A sua vitória. Jejua e vem comigo que é sucesso. Olha. Prepara, mulher. Preparem, mulheres. Templo Missionário Água da Vida. Lugar da bênção de Deus. Mulheres que valem mais que um exército. Mulheres de fronte de ferro. Deus abençoe e até mais.